Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Uma balança improvisada foi feita com um cabide, como mostra a figura a seguir. Nos recipientes A e B foram colocadas quantidades iguais de um mesmo sólido, que poderia ser palha de aço ou carvão. Então, nós temos aqui, a balança feita com cabide, massas iguais, por isso que há um equilíbrio. Tá legal? Então, em um eu tenho uma amostra, na B eu vou ter outra amostra. Foi ateado fogo à amostra contida no recipiente B. Então, eu coloquei fogo aqui, ou seja, combustão, oxidação, a gente pode tratar sobre isso. Após cessada a queima, o arranjo tomou a seguinte disposição. Tá vendo que a amostra B ficou mais pesada que a amostra A? Então, colocou aqui, ele desce. Tá legal? Então, olha, considerando o resultado do experimento, assinale a alternativa incorreta. Isso é importante, tá, pessoal? Mas uma coisa que nós temos que analisar. Essa balança se encontra num sistema aberto. Tá legal? Então, pode ser que ter perda de massa para o meio. Mas ele quer, a incorreta. Então, pois muito bem. Vamos lá. Pessoal, vamos fazer a análise aqui, vamos analisar o carvão e depois a palha de aço. Que nesse caso aí é bombril. A gente pode pensar como bombril, tá legal? Então nós temos aqui, vamos pensar no carvão. Carvão, pessoal. Nós temos o quê? Nós temos carvão, carbono sólido mais gás, oxigênio, se transformando em gás carbônico. Vamos colocar mais cinzas. Imagina a gente fazendo um churrasco. Nesse caso, vai me sobrar cinzas, não vai? Opa, falhou aqui, mas dá para ver. Pessoal, o que acontece com esse gás carbônico? Ele é perdido para o meio. Por que ele é perdido para o meio? Lembrando que nós estamos tratando de um sistema aberto. Tá legal? Então, pode ser que perca massa para o meio. Tá legal? Então, nós temos o que aqui, pessoal? Em relação a isso. Lavoisier fala nas leis dele, a lei da conservação das massas. A somatória das massas dos reagentes tem que ser igual à somatória das massas dos produtos. Mas nesse caso, como está aberto, ele fala, num sistema fechado. No sistema aberto não dá para ter esse controle. Então, pessoal, o que a gente pode deduzir aqui? Nós temos a massa 1 como massa dos reagentes e a massa 2 como massa dos meus produtos. Como ele está perdendo gás carbônico para o meio, então a massa dos produtos está sendo o quê? Menor. Não está sendo menor nesse caso aqui, pessoal? Está sendo bem menor. Tá? Perde massa, a balança vai ficar desigual. Então, toda vez que acontece isso, a gente pode tratar o quê? A massa dos produtos vai ser menor do que as massas dos reagentes. Por conta disso, lembrando que é sistema aberto. Vamos fazer aqui da palha de aço. Vou até trocar de cor aqui, Nesse caso, pessoal, nós temos o quê? A palha de aço nada mais é que o bombril, que é o quê? Ferro. Tá legal? Então, olha aqui, Na presença de gás oxigênio, eu formo o quê aqui, Eu formo óxido de ferro 3, que também é um sólido. Tá legal? Pessoal, em relação a balanceamento, ou seja, tudo que eu tenho de um lado, obrigatoriamente eu tenho do outro. Para realizar o balanceamento correto aqui, ele já está até fornecendo em uma das alternativas. Então, o balanceamento correto é esse aqui. Apesar de que já tem alguns exercícios no qual a gente já está fazendo isso anteriormente. Às vezes o carvão, palito de fósforo, prego, palho de aço, tem tudo essas questões, tá bom? Então, assim, o foco maior desse exercício é lei ponderal do que o próprio balanceamento. Tem uma playlist aí só sobre balanceamento. Então, pessoal,
o que acontece aqui? Como nós estamos falando de um sistema aberto, nós temos as massas dos reagentes que eu vou usar como M1 e a massa dos produtos que é M2. Aqui nesse caso, pessoal, o que a gente pode analisar? Como está um sistema aberto, eu só tinha ferro na palha de aço, eu tinha uma determinada massa. Quando ateamos fogo, aconteceu o quê? Houve um aumento da massa. Por que houve um aumento da massa final? Porque houve incorporação do gás oxigênio na palha de aço, ou seja, no bombril. Então, o que significa? Que a minha massa dos produtos ficou maior que a massa dos reagentes. Tá certo? Então, a gente fazendo essa análise, ele está pedindo aí, ó, assinale a alternativa incorreta. É aquilo que não está certo. Prestar atenção, tá, pessoal? Então, nós temos aqui, ó, o sólido. O sólido palha de aço encontra-se no prato A? Não. Por que não? Porque no sistema B não houve um aumento de massa. Olha aqui, ó, o aumento de massa houve na palha de aço. Então, a palha de aço só pode estar onde? No prato B. Aqui eu vou ter uma palha de aço. E não no A. Então, a nossa alternativa incorreta já bateu aqui. Né? Na A. A alternativa incorreta é a A. Porque a palha de aço está no B. Então, consequentemente, o carvão está na A, porque houve uma diminuição da nossa massa. Tá? Mas vamos continuar analisando. Ela é a alternativa incorreta, é a falsa. B. A reação que ocorre no prato B é dada pela equação química tal? Sim, verdadeira. É verdadeira, mas não é a nossa resposta correta, tá? Ficar esperto nisso. C. O sólido carvão se encontra no prato A? Sim, verdadeiro. Porque houve uma diminuição. Se houve uma diminuição, eu tenho menos massa. O B tem mais massa, tende o quê? A baixar o prato B. D. Ocorre um aumento de massa no prato B? Sim, houve. Então, nós temos a palha de aço no prato B. Tá legal, pessoal? Então, a alternativa A é a incorreta. Incorreta. Beleza, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa um like, compartilha com seus amigos, compartilha com quem está estudando essa matéria. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar, vocês serão notificados. E se tiverem alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício específico, é só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço um vídeo em questão. Tá bom, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!